Eu, se eu fosse presidente, eu demitiria na hora o ministro da Justiça. Eu, se eu fosse pai desse rapaz, eu jamais permitiria que ele defendesse essa organização criminosa. Obrigado, presidente Carlos Viana. Obrigado, presidente Alfredo Gaspar. Obrigado, doutor Eli Cohen. O senhor, eu tenho observado o senhor desde o início aqui, desde a apresentação. O senhor me passa muita sinceridade e me passa muita paixão pelo que o senhor acredita. É muito nítido isso. É um jeito um pouquinho diferente, mas eu acredito que no final vai dar certo. E agradeço ao seu advogado, Rafael. Doutor Eli, na quinta-feira, estava eu e poucos deputados aqui, ouvindo um delegado da Polícia Federal, o senhor Bruno. Não foi fechado, não foi transmitido. É o meu 7º ano como deputado federal. Naquele momento, ouvindo o delegado Bruno, foi um dos momentos que eu tive mais descrença do nosso país, porque nitidamente ele estava sendo intimidado. E quando o relator, Alfredo Gaspar, perguntou se ele estava sendo orientado para não responder algumas perguntas que ele já havia apontado na investigação dele de forma muito clara, ele apontou para o lado que era um outro rapaz da Polícia Federal e que foi convidado a se retirar juntamente com outro. Nós observamos que o senhor foi muito feliz quando falou que quem é o capo está fora desse esquema, que são aqui os sindicatos de fachada, os operadores financeiros e os recebedores de propina. É claro que o chefe não está aqui, é muito nítido. E eu estou numa encruzilhada aqui, porque eu acabei de receber o telefonema de um eleitor de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, o senhor Benedito, de 74 anos, e que imprimiu aqui, nós imprimimos, e ele agradece muito ao senhor. Um eleitor também chamado Roberto Rodrigues, do Rio de Janeiro, também com seus 70 anos, de Copacabana esse, o Roberto. O senhor Benedito é descontado desde agosto de 23 até março de 25 pela AMBEC, Associação de Aposentados Mutualistas para Benefício Coletivo, situado na Vila Olímpia, em São Paulo, na cidade de São Paulo, e o senhor Benedito mora em Rio das Ostras. Ele nunca teve conhecimento, ele só foi perceber depois que o escândalo veio à tona, e por isso ele agradece o senhor. R$45. Sabe quanto o senhor Benedito recebe de aposentadoria? Um salário mínimo. Exatamente. E sabe quem está defendendo a AMBEC? Quando o deputado Rogério Corrêa perguntou aqui se o Bolsonaro sabia, o Lula sabe que é o filho do ministro da Justiça, o senhor Ricardo Lewandowski, o senhor Henrique Lewandowski, que defende a AMBEC. Essa informação é minha também. O senhor quer falar como um filho de um ministro da Justiça, ex-ministro da STF, o senhor Henrique, que foi contratado aqui, paralelamente, conflitos de interesse são evidentes. O filho do ministro da Justiça do Brasil, aí se o Lula não sabe é brincadeira. Eu, se eu fosse presidente, eu demitiria na hora o ministro da Justiça. A linha do tempo que... Eu, se eu fosse pai desse rapaz, eu jamais permitiria que ele defendesse essa organização criminosa. Imagina um delegado da Polícia Federal tendo um filho de 25 anos fazendo segurança de bicheiro no Rio de Janeiro. Que vergonha! E aí eu começo a entender por que o delegado da Polícia Federal está sendo intimidado. Por que a senhora Patrícia, uma defensora pública, ela fica coada e não consegue responder com sinceridade? Se ela no contra-cheque ela é paga para justamente ela fazer os apontamentos negativos de tudo que está acontecendo. E aí eu queria apenas compartilhar com você, que o senhor já respondeu muita coisa. O filho do ministro da Justiça do Brasil, o senhor Ricardo Lewandowski, atua como advogado para entidades como SEBAP e AMBEC, ambas vinculadas a Maurício Camisotti, sendo que a AMBEC o contratou 1 mês e meio antes da operação sem desconto, o que suscita dúvidas sobre a imparcialidade e a seletividade na fiscalização. Doutor Eli, eu anotei o que o senhor falou aqui, e que para mim é autoexplicativo e que valeu toda essa reunião. Não há como esse tipo de negócio ter sucesso se as pessoas não roubarem. E o senhor falou outra, quando o senhor apontou aqueles advogados aqui, no quadro que o senhor mostrou, o senhor me falou uma coisa que eu não vou mais esquecer. Eu só fiz um período de direito, eu tive que trancar para ir para 12 Olimpíadas, depois eu me formei em educação física, mas eu achei muito bonito. O advogado ou defende o criminoso ou defende o crime, tá? O advogado, ele pode defender o criminoso, mas ele... a lealdade dele... a lealdade dele... Ele não pode defender o crime, mas ele pode se ele quiser. Ele pode defender o crime. A escolha é dele. Mas não o crime. O filho do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, na sua opinião, ele defende o criminoso ou defende o crime? Veja bem, isso também é um fato objetivo, eu posso comentar sobre isso, infelizmente. Né? É um colega, mas infelizmente é a situação. Veja, essa informação foi também passada ao Metrópole por mim, inclusive cópia da ata de reunião no INSS, onde eles estiveram. Agora, o fato é o seguinte, que poderia ser que ele não soubesse, poderia ser, mas veja bem, 3 meses antes, a AMBEC, a SEBAP, a AMBEC, todas elas já foram alvo de um busca e apreensão do DEIC, veja bem, do GAECO. Ou seja,
eles foram até o Departamento de Benefícios do INSS para reforçar as relações da entidade com ações que já tinham sido alvo de busca e apreensão. E eu sei disso porque, veja bem, nós tivemos acesso à ata de reunião onde ele explica isso. Ele mesmo. E não foi só ele, né? Ele foi com 3 outros advogados, com 2 outros advogados. Quer que põe na TV? Quer que põe na TV? Não. E se esses documentos... Veja, tudo que eu disse aqui, eu só posso dizer ou aguardar ser processado ou ter prova. Então, eu posso lhe garantir que quem se aventurar a me processar vai ficar uma situação bem difícil porque eu tenho provas. Obrigado, doutor Eli Cohen. Eu acho que se tratando do filho do ministro Ricardo Lewandowski e no tamanho do escândalo, porque quando o senhor falou que o advogado tem a opção de defender o crime, o criminoso, na verdade, quando eu falei, eu me pondo como pai de um rapaz que manifesta a vontade de defender uma instituição que assalta aposentados, esse desconto aqui do senhor Benedito, de R$ 45,00 por mês, desde agosto de 2003 até março de 2025, é que paga o salário desse escritório. Claro. Então, eu fico imaginando a cabeça dessas pessoas. Um ministro da Justiça, ex-ministro do STF, que chega numa fase aí de 75, 80 anos, se presta a esse papel. Então, quando a gente vê esses casos no Brasil, a gente perde a esperança. Eu, sinceramente, quinta-feira, quando eu vi um delegado da Polícia Federal com medo aqui de falar, aquilo me tocou muito, assim, com toda a sinceridade. Por isso que eu admiro a sua coragem, doutor Eli. Eu nada mais vou perguntar para o senhor, eu só tenho a agradecer em nome de 2 aposentados do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Benedito, de 74 anos, nascido em 1951, e o Rodrigo e o Roberto de Copacabana, que também deve estar na faixa dos seus 70 anos. E dizer aqui que o governo, membros do governo Lula, que à época faziam oposição ao governo Bolsonaro, entre 2019 e 2022, é o meu segundo mandato, eu nunca presenciei no meu mandato um deputado federal do PT subindo à tribuna e fazendo apontamentos negativos de desvio de recursos do INSS ou de roubo de aposentado, e tampouco um requerimento de informação durante o mandato Bolsonaro. Pelo contrário, a CONTAG, que é um dos sindicatos mais antigos do nosso país, 1963, e que foi responsável pela fundação da CUT e que é o campeão de arrecadação, a cada R$10 roubados dos aposentados desde 2015, R$4 vão na direção do CONTAG. E a gente tem aqui projetos que foram incentivados pela CONTAG, a gente teve emendas apontadas por essa instituição que foram apresentados hoje pelos políticos que fazem parte do governo Lula. Muito obrigado, doutor Eli, pela sua contribuição. Obrigado, deputado Luiz Lima. Eu continuo com espírito de colaboração e vou fazer nesses 5 minutos uma sugestão para que vocês direcionem esse levantamento de dados e ter certeza de quem são os culpados ou não. Mas ali vão aparecer todos, principalmente ligados ao sindicato. Todos vão aparecer. Todos. É isso. Eu espero que vocês realmente, os senhoras, realmente consigam encontrar todos os Maurícios e todos os carecas. Esses caras não podem ficar sozinhos na foto. Não é justo também. Não é justo, inclusive, o aposentado. Veja, o deputado Luiz Lima, um delegado de Polícia Federal, intimidado. Então, depois é muito fácil ficar falando, mas o senhor falou aquilo, é normal, isso acontece, você pode falar alguma coisa ou outra, mas a dificuldade de chegar aqui foi um calvário, foi um verdadeiro calvário, e alguns que me criticaram aqui, eles estão certos, eu não descobri, não foi eu que descobri, o primeiro núcleo, mas o segundo núcleo sim. Ninguém nunca, nem no caso da Crefisa, que já era o momento para que isso já não acontecesse mais, e nem no caso da Sabem, nunca se chegou ao segundo núcleo. Nunca. Então, se o dia de hoje puder colaborar para que isso nunca mais aconteça, eu já estou satisfeito.